Quero trazer aqui para você 3 bandidos da extrema-direita. 3 bandidos canalhas. Um, infelizmente, é deputado federal. Infelizmente. Mas é um sujeito que a gente já viu aí, o próprio Cajuru falando sobre falcatruas que ele fazia com um familiar. Era aquela coisa de, eu tenho uma verba aqui do gabinete, aí essa verba vai para um parente, depois volta para o meu bolso. Além de ter matado uma pessoa, bêbado, matou uma pessoa, depois novamente bebeu, encheu a cara, fuça de cachaça, bateu o carro de novo. E esse é o deputado que nós vamos mostrar aqui. Depois nós temos um outro bandido, que está lá nos Estados Unidos, neto de um ditador aqui do Brasil, ditador militar nojento, dessa ditadura militar nojenta e assassina, tá lá é brasileiro, tá lá nos Estados Unidos, conspirando contra o nosso país com outro bandido que é o Eduardo Bolsonaro. Esse é o segundo bandido que nós vamos mostrar aqui. O terceiro é esse tal Tagliaferro. Se você não conhece esse sujeito, esse tal de Tagliaferro, é importante você saber quem é. Vou até trazer aqui para você a BBC News. Tagliaferro, quem é ex-assessor de Moraes usado por bolsonaristas para rivalizar com o julgamento no STF. Usado por bolsonaristas. Quem está falando é a BBC News do Brasil, tá? E aqui, num dado momento, a BBC News vai falar a respeito do Tagliaferro e fala uma coisa aqui, ó. Tem a foto dele, né? Ao lado do Alexandre de Moraes. E tá aqui, ó. Tagliaferro se tornou um ícone, nas palavras de Flávio Bolsonaro, por supostamente ter provas de arbitrariedades praticadas por Alexandre de Moraes. Importante você saber, não tem prova porcaria nenhuma. Não tem nada, é só gogó, é só da boca para fora. Mas esses caras, deputados extremistas, esse pessoal todo leva esse sujeito lá no Congresso para falar besteira e tentar criar uma situação que não sai do lugar, né? É só entre os meios bolsonaristas. Só que agora viralizou um vídeo que está sendo espalhado em todas as redes bolsonaristas e o pessoal, porque é aquele negócio, falou mal do Lula, falou mal do PT, falou mal do Alexandre de Moraes, eles botam o ovinho. Botam o ovinho. Mas na verdade não tem nenhuma evidência, não tem nada. Esse Tagliaferro aqui, se você não conhece, é importante, tá? Eu tenho a ficha corrida desse cara aqui, ó. Aí tem a carreira dele no TSE, né? Violência doméstica. 9 de maio de 2023, Tagliaferro foi preso em flagrante em Caieiras, São Paulo, por violência doméstica. A vítima, sua esposa, teria relatado que ele chegou em casa alterado, ameaçou a esposa, subiu pro quarto, disparou um tiro e aí a mulher correu com as filhas para a garagem. Não houve feridos fisicamente, mas o impacto foi imediato. O TSE exonerou do cargo imediatamente. Você entendeu por que ele foi mandado embora do Tribunal Superior Eleitoral? Quase matou a mulher e as filhas. Na bala, no tiro. Esse é o Tagliaferro. Bandidaço. Bandidaço. Mas não é só isso não. Em abril de 2024, a Polícia Federal concluiu investigação no âmbito do chamado esquema Vaza Toga e indiciou o Tagliaferro por violação do sigilo funcional, após surgirem evidências de que ele teria vazado diálogos do ministro Alexandre de Moraes com servidores do TSE e do STF. Em agosto de 2025, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele protocolou denúncia formal no STF contra o ex-assessor. As acusações incluem violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Que mais? Bandidaço, bandido. Isso aqui é bandido. Criminoso, tá foragido, inclusive. Pisar aqui no Brasil é aquela velha história, a velha história. Pisa, é um pé no aeroporto, outro pé na cadeia. Mas você acha que é só isso? Meu amigo e minha amiga. Tem mais. Golpe envolvendo heranças. Em 4 de setembro de 2025, mais uma denúncia envolve o nome do ex-assessor. O Ministério Público de São Paulo denuncia Tagliaferro por suspeita de ter
atuado para dificultar investigações contra um juiz estadual que estaria envolvido em um desvio de dinheiro de execuções fiscais. Segundo o Ministério Público, o Tagliaferro teria orientado outros investigados em 2024 sobre apagar registros de conversas e celulares para evitar exposição durante buscas. O processo tramita em sigilo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Atualmente, o Tagliaferro enfrenta acusações em diferentes frentes, tanto na esfera federal quanto na estadual. O STF decidirá se recebe a denúncia apresentada pelo PGR, enquanto o Tribunal de Justiça de São Paulo analisa a investigação sobre a fraude em heranças. Além disso, tramita no Ministério de Justiça o pedido de extradição feito por Alexandre de Moraes. Ou seja, com tantas passagens nebulosas em seu histórico, Eduardo Tagliaferro não ostenta exatamente um currículo de confiança, que é bandido. Ao contrário, soma episódios suficientes para que seja visto hoje como cidadão de credibilidade mais do que duvidosa. Credibilidade zero. Na mesma reportagem tem o próprio Alexandre de Moraes dizendo que não tem absolutamente nada, né? Aqui na reportagem da BBC, o Alexandre de Moraes deixa claro, né? Todos os procedimentos foram oficiais, regulares, estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Ele chega, inclusive, a falar: seria esquizofrênico, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Como presidente, tenho poder de polícia e posso, pela lei, determinar a feitura dos relatórios. Então, assim, não existe nada, não tem nada que possa dar credibilidade a esse bandido. Só que veja bem, como a gente tem um outro bandido que age como um criminoso lá no Congresso, que é esse Gaia, o que ele faz? Ele leva esse cara para fazer um depoimento numa comissão lá do Congresso, e isso acaba viralizando nas redes, sendo comentado por quem? Pelo neto do ditador. E aí, assim, sinceramente, o bolsonarismo é uma coisa tão nojenta que a gente tem que se preparar para fazer vídeos como esse. Mas a gente não pode deixar de fazer. A gente tem que ainda nos indignar com essas coisas e tem que dar resposta. Tem que mostrar para as pessoas. Então, muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui e que já viram, porque esse vídeo foi visto milhares de vezes, elas não vão ver este vídeo aqui. Por isso que é importante você dar o like num vídeo como esse, porque aí outras pessoas vão assistir. É importante, se você puder, encaminhar esse vídeo. Você precisa divulgar esse vídeo somente nas suas redes. Coloca lá. Vê esse cara aqui falando sobre tudo que está acontecendo. Porque o que tem, infelizmente, é um problema que a gente tem aqui. O campo democrático brasileiro, ele é engolido pela extrema-direita. E a extrema-direita, ela tem uma infiltração nas redes sociais que é muito maior. Então vai prevalecer o vídeo que você vai ver aqui. Não só de um sujeito como esse bandido desse Tagliaferro, sendo aqui entrevistado por outro bandido, e com esse comentário do bandidaço, que está promovendo esse tarifaço junto com o Eduardo Bolsonaro contra o nosso país. Vamos ao vídeo que você vai entender, mas essa introdução é importante para você entender qual é o tipo de gente que a gente está tratando. Vamos lá. Uns nomes aqui que eu gostaria de trazer para a mesa e saber se o senhor poderia falar exatamente se essa pessoa participava dessa indústria da censura e perseguição estatal, se participava, Grande em qual Gustavo cargo, Gaia. em qual condição e qual função. Gisele Siqueira, nora da Miriam Leitão, foi secretária de comunicação do TSE. O que ela fazia exatamente, de que forma ela contribuía com essa estrutura da censura e perseguição? Bom, Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral no período da gestão do até então presidente daquele tribunal, ministro Alexandre de Moraes. De fato, é nora da Miriam Leitão. A função... A nora da Miriam Leitão cuidava da comunicação do TSE. A nora é a mulher do filho. Então o TSE dava dinheiro para uma pessoa que era da casa, na Miriam Leitão. O TSE dava dinheiro. Cara, isso daqui é tão canalha. Porque, veja bem, a nora, certo, da Miriam Leitão. Então, ela não pode trabalhar em nenhum lugar, porque onde ela for trabalhar é um problema.
porque ela é nora da Miriam Leitão. Você não pode trabalhar. E aí é o TSE que dava dinheiro para nós. Não, peraí, o TSE dava dinheiro? Não. Ela era uma profissional, ela estava trabalhando, então ela recebia o salário. Não é questão que o TSE dava dinheiro. Porque do jeito que fala, esse canalha aí, esse fugitivo da justiça, futuro presidiário, do jeito que fala, dá ideia, dá uma proporção completamente maluca sobre a situação. Porque aí parece que não, como é que é? O TSE dava dinheiro pra nora, não sei o que. Não, cara, ela era uma profissional, trabalhava e recebia o seu salário. Não tem essa de dar dinheiro, ela recebia um salário. E aí os caras vão querer colocar uma situação por ela ser nora de uma jornalista. Qual é o problema, cara? A jornalista trabalhando honestamente, a nora trabalhando honestamente. Qual é o problema? Mas aí eles já começam a criar teorias de conspiração, você entende? A coisa vai piorar muito, olha só. Não estou dizendo que a Miriam Leitão recebia, mas... Não, só faltava você dizer que... Não, peraí. Só faltava você dizer que a Miriam Leitão recebia. Aí, sinceramente, só faltava isso, cara. Porque não falta nada. Aliás, você disse, né? Você colocou aí a pulga atrás da orelha. É que nem aquele cara, ó, não tô falando que você é ladrão, tá? Eu não tô dizendo que você é ladrão, mas como assim ladrão? De onde você tirou essa história? Do nada? Tem até uma piada de um cara que tava hipnotizando o outro. Ó, eu vou hipnotizar você, a partir de agora você vai acreditar que você não é assassino, tá? Falei, como assim? Eu não sou assassino mesmo, não. Eu nunca matei ninguém. Falei, tá vendo? Falei, como assim, tá vendo? Falei, não, eu não sou assassino. Não, tá vendo? A minha hipnose deu certo. Como deu certo a tua hipnose, cara? Você é louco? Eu não sou assassino. Falei, então, mas eu acabei de hipnotizar você pra você acreditar que você não é assassino. Então, assim, é mais ou menos isso aqui. Isso é técnica de retórica, tá? Isso é técnica de retórica. Acha que todo mundo que acompanha vai cair nessa conversa. Mas a gente sabe. Eu trabalho com comunicação há quase 40 anos, né, gente? Vai completar o ano que vem 40 anos de comunicação. Então esse tipo de malandragem aqui a gente conhece tranquilamente, tá? Tinha um emprego no TSE. Não sei, talvez as posições da Miriam Leitão sejam mera coincidência. Não é questão que é mera coincidência. As posições da Miriam Leitão, elas existem antes, muito, com certeza, antes da nora ser funcionária do TSE, e se em algum momento não for mais funcionária do TSE, as posições vão continuar como estão, então não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra, mesmo porque a Miriam Leitão está aí no jornalismo há décadas. E a mesma coisa a nora. A nora dela não está lá trabalhando no TSE dizendo, nossa, a minha sogra está na Globo News e eu preciso pensar no que eu vou fazer aqui porque, sabe, não existe ligação. E para você mostrar que existe alguma ligação, precisa ter uma prova disso. Não tem prova nenhuma. É só falação da boca para fora, só falando com o cotovelo. Do tribunal, o que eu sabia era coordenar todo o serviço, gerir todo o serviço de comunicação e imprensa daquele tribunal. E assessorar o ministro Alexandre de Moraes com relação a tudo que envolvesse a mídia. Fazia, sim, esse trabalho, porém também participava de comissões, de trabalhos junto às redes sociais, para que pudesse as redes sociais, como que eu vou dizer para vocês, tratar de uma forma mais rápida, mais ágil, as punições, né, os cumprimentos dos ofícios do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, além disso, também fazia... A nora da Miriam Leitão cobrava que as empresas de tecnologia cumprissem rapidamente a derrubada de perfil, mesmo sem ordem judicial, por ofício? Não, peraí. Calma. Ele mesmo, o próprio bandido foragido, assim como você é outro bandido foragido, né? O Tagliaferro está dizendo aqui o que aconteceu. Essas pessoas foram condenadas. Não tem essa de ofício, não tem nada disso. As pessoas foram condenadas. Ela trabalha com comunicação, ela trabalha diretamente com as empresas às quais existe uma condenação e um pedido para retirada de todos os perfis condenados. Então o que ela está dizendo não é bem uma cobrança, e aqui está bem claro isso, não é uma coisa ilegal que ela está fazendo. As pessoas foram condenadas,
foi feito um pedido para remoção do perfil. Isso não tem nada a ver com ela. Isso já foi feito antes. E ela monitorava para que fosse cumprida a lei. Veja bem, ela estava monitorando por fazer parte da comunicação, por ter uma ligação direta com as empresas de mídia, de rede social. E ela estava monitorando isso porque é uma obrigação do trabalho dela. Agora, o que ela estava fazendo? Ela estava tentando, de todas as formas, que a lei fosse cumprida. E a condenação não foi ela que fez, o pedido de remoção do perfil não foi ela que fez. Então não tem nada de pedir nada para isso. Ela só está cobrando, como eu poderia fazer, como você que está aí na sua casa pode fazer, cobrar o cumprimento de leis. Todo cidadão pode fazer isso. Ela mais ainda, ela tem obrigação, porque ela é a profissional. Ela está à frente. Então você vê, aí fica fazendo aquelas carinhas, enquanto ele está falando, caras e bocas, para tentar fazer com que exista algum problema nisso. Não tem problema. É bom deixar claro. Esse é o tipo de coisa que dá cassação de visto. Cassação de... esses caras, eles acham que eles são... o bolsonarista é assim, né? Eles achavam que eles eram dono do Brasil, que o Brasil era uma propriedade particular deles, que poderiam fazer o que quisesse. Agora eles acham que são os donos dos Estados Unidos. Da cassação de visto. Da cassação de visto, sabe? Ele age como se tivesse um poder que ele não tem. Ele não tem esse poder. Mas você vê como é pomposo, né? Como essas pessoas são arrogantes, prepotentes, como eles se acham, né? Alguns pedidos, de vez em quando, ao gabinete para que fosse observado alguns perfis de direita, nunca de esquerda. Esse era o trabalho da Gisele dentro do tribunal. Então, alguns perfis eram diariamente monitorados, eles se tornavam alvos para que se utilizasse o conteúdo publicado neles e até descobrir algo que pudesse ser usado para derrubar esse perfil, certo? Exatamente, dessa forma mesmo. Essa semana nós tivemos uma nota... Peraí, a nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Não. Não era polícia da internet. Em nenhum momento. Isso foi dito pelo próprio criminoso Tagliaferro. Em nenhum momento. Quem está dizendo isso é você. E não existe essa coisa de polícia da internet, cara. Você entende por que você é tratado como vagabundo? Porque você é um mentiroso, cara de pau. Você está sendo desmentido por você mesmo dentro de um vídeo que você mesmo está fazendo. Ninguém disse que ela é polícia da internet. É você que está dizendo. Vamos digerir isso. Vamos. A nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Ela ficava vasculhando o perfil para monitorar, para ver se tinha alguma coisa que atrapalhasse o TSE, e aí ela ia lá e mandava as redes sociais derrubarem os perfis, sempre de direita? E aí ia a Miriam Leitão e ia defender essa merda no meio da Globo News? Cara, tem duas coisas aqui para falar, sabe? A primeira coisa, não tem perfil de esquerda que fazia atentados contra a nossa democracia. A segunda coisa, uma estratégia da extrema-direita, porque, veja bem, você vê que o bandido Tagliaferro fala direita. Não, não é direita, é bolsonarismo. É extrema-direita. Tem muita gente de direita que odeia Bolsonaro e que odeia bolsonarismo. Tem muita gente de direita que não vota no Bolsonaro e que não defende bolsonarismo nem a poder de bala, né? Já que estamos falando aqui do bandido Tagliaferro, que gosta de colocar em risco a própria família, né? Essas pessoas aí são o Deus, Pátria, Família, viu? Fica dando tiro ali com esposa, com as filhas. Então, veja bem, ninguém da esquerda fez uma campanha contra as urnas eletrônicas. Ninguém da esquerda fez campanha contra o TSE. Cláudio, não teve absolutamente ninguém. Veja bem, pode até ter uma, duas pessoas de esquerda que falou sobre urna, mas aqui nós temos uma questão. A proposta da extrema-direita era colocar as urnas em descrédito para dar um golpe de Estado. Quem é da esquerda que fez isso? Que colocou urnas em descrédito
para que o Bolsonaro pudesse dar um golpe de Estado. Porque todas essas pessoas que depois foram bater na porta dos quartéis aí para pedir SOS Forças Armadas, elas estavam convictas de que houve fraude nas urnas. E ficavam o tempo todo falando sobre umas baboseiras que eles não sabiam, sabe, não tinham a menor ideia do que é. Cadê o código-fonte? Aí você perguntava para eles, mas o que é esta porcaria deste código-fonte? Ninguém sabia. Ah, mas é o código-fonte das urnas. Então, veja bem, havia uma estratégia contra o TSE. Essa estratégia visava colocar em descrédito as urnas eletrônicas. Colocar em descrédito as urnas eletrônicas dava margem para um golpe de Estado. E se consolidou com a condenação. Essas pessoas foram condenadas e estão presas. Bolsonaro está preso por conta disso. Nós temos pessoas ali, generais de altas patentes aí, generais 4 estrelas, que faziam minutas do golpe falando e tentando de todas as formas descredibilizar as urnas eletrônicas. Então era uma estratégia. E o TSE, obviamente, estava se defendendo, porque é um mínimo, né? É um direito do TSE defender a sua lisura. Se você está me acusando de um crime, então você precisa provar que eu sou criminoso. Se você não provar, é você o criminoso. Então, você percebe a malandragem? Isso aqui é muito malandro, gente. É muito malandro. Esse é material para cassação de visto, Gisele. E aí, de novo, com essa besteira de cassação de visto. Como se todo mundo, eu preciso amanhã ir para os Estados Unidos. Eu tenho que ir para os Estados Unidos. Não, eu preciso. Os brasileiros estão saindo dos Estados Unidos. É o contrário, tá? Os brasileiros não estão indo para lá, eles estão saindo de lá. Porque os Estados Unidos é um país que virou um país hostil. Eu não estou dizendo para você que, eu não ficar fazendo, sabe, cara de pau aqui, né? Ficar fazendo esse papel de uma pessoa imbecil. Os Estados Unidos não é bom para visitar, para fazer turismo. Não, nada disso. É que agora não dá. Agora não dá. Porque é um país hostil, eles não querem turistas lá. E não é só brasileiros não, tá? Se você olhar os números do que aconteceu com o turismo nos Estados Unidos, você vai cair de costa. As pessoas não estão indo mais para lá. Não tem mais segurança de ir para lá. Porque é um país hostil. Hostil com turistas. E aí fica dizendo, nossa, vou, sabe? Como se ele fosse o todo-poderoso. Eu vou tirar o seu visto. Como se tirar o visto fosse uma coisa absurda, você entendeu? Esse é. E eu acho que deveria pegar a sogra também. Nota publicada pelo Google. E talvez, assim, a gente esteja começando a achar o elo de ligação entre a Rede Globo e o regime. A vocês que pedem e sonham com uma lei Magnitsky contra a Rede Globo, esse tipo de conexão é o tipo de porta de entrada que nos interessa. A Rede Globo está com força total fazendo campanha para o Tarcísio. A Rede Globo nunca gostou do Lula, nunca gostou do PT. A Rede Globo ela é formada por pessoas, né? Os donos estão entre os mais ricos do Brasil. E quando eu falo entre os mais ricos, se você pegar e somar os donos da Rede Globo, a Rede Globo é a organização mais rica do país. Eles são mais ricos do que os bancos, eles são mais ricos do que esse pessoal de Ambev, esse Sicupira, esse pessoal todo. E aí é o regime com a Rede Globo. Gente, sabe? Então, assim, eu tô passando essas coisas aqui para você entender o que acontece. Quando você pega um bandido desse, um foragido da justiça como esse, bandido, golpista canalha, que fica fazendo essa movimentação absurda contra o nosso país, prejudicando os nossos empresários, prejudicando o agro que tanto defende o bolsonarismo, prejudicando as indústrias, prejudicando todos aqueles que têm exportação para os Estados Unidos e prejudicando o país. Quando você vê essas pessoas aqui, eles são adorados entre os extremistas. É uma coisa assim absurda. Eles quase choram quando vê a figura de um sujeito como esse. Mas você consegue entender como que é bandido? E eles utilizam outros bandidos para dar base do que eles fazem.
É por isso que é nojento, é por isso que a extrema-direita é uma coisa nojenta. Tem que ser combatida diariamente, que é o que a gente faz aqui no canal. Esse aqui é um canal de luta diária contra a desinformação, desinformações como essa, e contra o discurso de ódio. A gente vai continuar aqui. Mas coloca aqui no comentário o que você acha. Gostaria muito de saber o que você pensa a respeito dessa fala aí do neto do ditador. Se você conseguiu entender que são bandidos, todos eles, e que tentam de todas as formas manipular a opinião das pessoas. Coloca aqui nos comentários, eu gostaria de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Seu like é muito importante. Dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Faça a sua inscrição no canal. Aproveite que hoje é sábado, tá um sábado bonito. Você pode ter essa oportunidade de ter uma renda extra. Ainda dá tempo de você começar a ganhar nesse mês. Ah, o mês está acabando, Clayson. Dá tempo de você começar nesse mês. Você vai ter todo mês R$300, R$500, R$1.000. Todo mês você vai ter um dinheirinho. Então vê a possibilidade. Aqui, e você vai trabalhar apenas com o seu celular. Agora veja bem, você viu a palavra? Você vai trabalhar. É um trabalho, tá? Você vai precisar ter uma dedicação. Você vai dedicar um tempo para isso. E aí você vai ter essa renda extra aí para você todo mês. Todo mês. É só você ir lá, você vai só precisar trabalhar através do teu celular. Só através do teu celular. Você precisa de um celular só. E você já pode trabalhar. No dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. É o primeiro comentário fixado. Você vai aqui nos comentários, o primeiro comentário fixado tá lá, tem um link, tá lá escrito renda extra, tem um link, você clica nesse link, vai direto pro WhatsApp e eu mesmo vou explicar para você tudo. A única forma de você ter acesso a essa escola é desta forma. É você entrar nos comentários, clicar lá no renda extra. Não adianta vir procurar em outros lugares, porque quando você faz uma pergunta lá no meu Instagram, ou mesmo aqui, ou em qualquer lugar, você está sujeito a ter uma resposta de gente que é desonesta, que infelizmente o nosso país é assim. E aí as pessoas vão procurar você e vão empurrar um monte de besteira para você ter segurança. A única forma é por intermédio desse link que está aqui no primeiro comentário fixado. É somente ali. Não me pergunte, não pergunte para ninguém, vá aqui que ali você tem todas as respostas. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho, sejam um membro e um apoiador do nosso Apoia-se. A gente está com esses projetos especiais, é importante você entender que projetos são esses, que são projetos voltados para os nossos membros e apoiadores que proporcionam a possibilidade de a gente realizar projetos especiais aqui para o nosso país. Então, seja um membro, seja um apoiador que você vai entender como é que funciona o nosso trabalho. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Isso é bem mais fácil, né? Olha o nosso endereço de Pix aqui, ó. E tem também o nosso QR Code que está aqui, né? O QR Code. Você também pode fazer essa doação para a gente pelo Pix, que a gente agradece muito, porque a gente quer continuar trabalhando para você. E se você quer que a gente continue, é só dar essa força. Bom final de semana! Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.